Sabe quando a gente encontra um objeto que parece que não pertence a tempo nenhum? Um tipo de artefato que veio de um futuro que nunca aconteceu? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos desmontar, peça por peça, o telefonista eletrônico 2049 para tentar entender a história que ele conta sobre o mundo que o criou. Olhando assim de primeira, é um quebra-cabeça. É óbvio que é um aparelho para se comunicar, mas esse design, ele simplesmente não se encaixa na nossa linha do tempo. Ele parece, ao mesmo tempo, uma coisa antiga e super avançada. Vamos mergulhar nesse mistério e ver o que a gente descobre. Ok, para começar a entender essa máquina, vamos analisar a parte física dela. O primeiro ponto da nossa análise vai ser a construção do aparelho em si. Dá uma olhada nessa estrutura. É uma carcaça de metal, com rebites aparentes e tudo. Isso aqui não foi feito para ser bonitinho, não. Isso grita durabilidade, resistência. A gente está falando de um design pensado para ambientes mais pesados, sabe? Onde um aparelhinho frágil de hoje em dia não ia durar nem um minuto. E falando em resistência, olha essa antena. Percebe como ela é grande e retrátil? Hoje em dia, as antenas são internas, super discretas. Uma peça física desse tamanho aponta para uma necessidade muito clara: ter um sinal potente e confiável. Talvez em lugares isolados ou com muita interferência, onde a nossa tecnologia atual ia acabar falhando. A tela também diz muito. Ela é monocromática de cristal líquido, mostrando só o básico do básico. Aqui a função vem muito antes da beleza. Foi pensada para ser clara, para ler na hora e com certeza para gastar o mínimo de bateria possível e durar muito mais tempo. Certo, já entendemos a parte de fora que foi feita para aguentar o tranco. Mas e para usar? Como era interagir com esse aparelho? Vamos dar uma olhada na interface dele. E aqui está um contraste gritante com o nosso mundo de telas de toque. São botões físicos, robustos, daqueles que fazem um clique quando a gente aperta. Cada toque é uma decisão, tem uma resposta tátil. Não tem toque acidental aqui não. Toda ação é intencional, é confirmada. Vamos ver os botões mais de perto. A gente tem o teclado numérico de 0 a 9, os ícones de chamar e desligar, que todo mundo conhece, e os de volume e energia. Mas e esse botão de mais? Para que ele serviria? Para adicionar um contato? Abrir um menu secreto? Fica aí a dúvida no ar. E agora? Agora a gente chega na parte mais interessante e talvez a mais importante desse aparelho, a peça-chave de todo esse nosso quebra-cabeça. Isso nos leva à grande questão. Por que cargas d'água alguém usaria um cartucho físico que dá para tirar e colocar num futuro que a gente sempre imagina com tudo na nuvem, tudo digital e integrado? Parece uma coisa totalmente fora de lugar, mas com certeza tem um motivo muito forte por trás. Olha só o detalhe do encaixe. O cartucho de memória com esse circuito azul brilhante. Não é um chip qualquer, é um módulo inteiro, robusto, quase como o coração pulsante do aparelho, feito para ser colocado e tirado fisicamente. Mas para que ele serviria? Bom, poderia ser para guardar dados de forma segura, totalmente offline, longe de qualquer rede que possa ser invadida, ou, quem sabe, uma chave de identidade física. O cartucho seria a pessoa, digitalmente. Talvez fosse até para trocar softwares, como se fossem aplicativos físicos. Mas a ideia mais forte é a de um mundo onde a nuvem ou não existe ou simplesmente não é confiável. Com todas essas pistas em mãos, a gente pode finalmente começar a montar o cenário. Vamos juntar tudo o que a gente viu para imaginar que tipo de sociedade criou uma tecnologia como essa. A pista mais concreta de todas está ali, gravada no próprio aparelho. Operador telefônico eletrônico, modelo 2049. Isso nos dá uma data, um futuro alternativo e o nome oficial dessa peça de tecnologia tão curiosa. Então, vamos comparar os dois mundos. O nosso presente é o quê? É nuvem, telas de vidro, software que já vem instalado. O mundo de 2049, por outro lado, foi por um caminho totalmente diferente. Cartuchos físicos, carcaça de metal e botões, e um hardware que pode ser modificado. São duas visões de futuro que não poderiam ser mais opostas. Juntando todas as peças, o que surge a imagem de uma sociedade com valores bem diferentes dos nossos. Um mundo que dá mais valor para a durabilidade do que para a aparência, para a segurança do que para a conveniência e que quer ter o controle físico, palpável, dos seus próprios dados, em vez de deixar tudo solto numa rede por aí. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Analisando essa tecnologia de um futuro que não existiu, a gente acaba olhando para a nossa própria jornada. Afinal, que valores a tecnologia do nosso futuro vai colocar em primeiro lugar? A conveniência ou a segurança? A conexão total ou o controle de cada um? Pois é, essa resposta ainda está sendo escrita.